Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos fazendo nossa primeira podcast aqui, na Telecast. Tipo, na atendimento, como é que se chama? A domicílio, né? A domicílio, né? Aí você vai lá, tira as medidas, conversa com a cliente, fala sobre tecidos, modelos, e depois vai para casa e faz a peça e leva lá para experimentar a peça, entendeu? A gente tem que ter possibilidades, não é porque a gente não tem um espaço que nem muitas pessoas têm, mas não quer dizer que elas estejam bem com o negócio delas, entendeu? Vocês têm que entender isso. A gente não pode procrastinar porque a gente tem medo, a gente tem que fazer com o que a gente tem, entendeu? E começar. Não dá pra botar sempre empecilhos, aí a gente nunca vai pra frente, entendeu? A vida só muda pra gente quando a gente começa a andar, se movimentar, e aí as coisas vão fluindo, entendeu? É isso aí. Eu tô rindo aqui porque o áudio tava duplicado. Eu tava parecendo uma louca ali porque no... assim, ó, quando a gente abre o estúdio, quando a gente faz uma transmissão ao vídeo aqui no YouTube, tá? Ele fica com o vídeo aqui do estúdio, ele fica aberto, né? E ele fica como aparecer aqui para vocês aqui no YouTube, tá? Agora eu não estou conseguindo monitorar o áudio nenhum. Por quê? Porque agora eu estou certo, tá certinho agora. Porque agora se eu for aqui no canal, que eu sempre abro uma página a mais, eu consigo monitorar. Tá indo? Agora eu estou escutando ali o retorno, tá? Tá funcionando certinho tudo. Então, agora bola para frente. Eu vou seguir no papo da Tati aqui para não cortar o tema dela, né? E a gente trocou aqui os microfones, fez uma bagunça aqui, mas tudo bem. Pois a gente está fazendo o podcast para poder realmente ajudar. E os assuntos vão ser variados, tá, meninas? Não vai ser só uma quase muito técnico também, a gente vai variar, vai ter convidados. Vai variar, vai ter convidados, então aí vocês vão ter, é legal porque vai ter muita troca, né, entre nós, né? E, assim, a intenção do podcast aqui é mesmo começar a falar sobre esses temas, né, voltado para a questão da moda, tá? Eu sempre converso com as meninas, com as alunas da Tati aqui do presencial e logo vou começar a falar também mais com as alunas do digital também, né, do online, porque existe essa questão da gente empreender na moda, né, e aí toda a questão, eu sempre falo para a Tati, a questão do medo, né? Do medo da gente começar a empreender, a realmente ganhar dinheiro com aquilo que a gente faz. E a intenção sempre do ateliê foi gerar autonomia nas mulheres, né, principalmente, que gostam de moda, que querem aprender a criar, a viver das suas criações, né? E aí, não precisa ser tão sério aqui. Não é sério, mas é que eu tô concentrado aqui, Gurias. E aí o que acontece é o seguinte, aí eu falei pra Tati, né? Eu falei, vamos fazer um ateliê, vamos fazer um podcast, então, que a gente possa conversar sobre esses temas, né? E aí a gente vai evoluindo aqui no podcast, vai evoluindo em questão até mesmo de desenvolver o próprio podcast nosso, né? Falando sobre esse tema. E o primeiro tema foi esse que a Tati trouxe, né? Que é essa questão ali do não progredir, né? E por que não progride? Porque, na realidade, assim, Gurias, hoje a gente estava olhando um documentário, uma série, né? E até estava falando para a Tati, olha que interessante o que o dono dessa imobiliária, ele falou, né? Ele falou para a filha dele assim, ó, ele falou que uma filha dele veio falar com ele, né, reclamando da questão da porcentagem, porque ela tinha muitos encargos na empresa, né, em questão de gestão de pessoas e tudo mais, e ele falou para ela que o importante da empresa dele era, na realidade, aquisição de novos clientes. Que isso que importava. Se ela quisesse crescer na empresa, quisesse aumentar a porcentagem dela, ela tinha que fazer aquisição dos novos clientes, porque a empresa dele se baseava, na realidade, em vender mais imóveis. Ponto. Então ele não foi frio, na realidade ele foi muito sábio em falar isso para ela, porque realmente é isso. O nosso negócio ele progride a partir do momento que a gente aprende a vender, né? Aprende a falar sobre o nosso produto, a encantar as pessoas sobre o nosso produto. E para que a gente possa encantar as pessoas sobre o nosso produto, né, a gente também tem que se encantar. A gente tem que trabalhar a nossa insegurança, saber que a gente não é perfeito. Que nem aqui, ó, a gente começou o podcast hoje. Eu
Eu sou muito perfeccionista. O Cris ia dizer, tem uma tomada ali, eu pensei, mas deixa a tomada. E aí que acontece o seguinte, e aí eu falei pra ela, vamos fazer o podcast, mas o microfone tem que ficar perto, mas tudo bem, bola pra frente. E aí eu sou marinheira de primeira viagem, então a gente aprende. A Tati é de primeira viagem total, pessoal, de primeira viagem total. E aí o que acontece é o seguinte, então a intenção, tá? A intenção é fazer, então, pra ajudar e trazer esses insights, assim, que eu falo em insights, na realidade, de ideias, né? E trazer para esse mundo agora, que é o mundo da moda, tá? O mundo das marcas, o mundo do ateliê, principalmente focado no ateliê. Por que o ateliê? Porque tudo começa no ateliê. A moda, ela sempre começa em questão de ateliê. A Tati não tava preocupada se o microfone vai cair, não. Se for falar, tu pode puxar, agarrar ele na mão, se tu quiser. Depois, no próximo, eu vou arrumar aqui mais o cenário. Não, tô pessoal. Arrumando, tô com a mão assim. E aí, o que acontece é o seguinte, então, aí a Tati trouxe esse tema, então, porque o meu ateliê, a marca, não progride, né? E é simples, né? Na verdade, assim, em questão de negócio, é vendas, tá? Mas o primeiro é acreditar na gente, se a gente não vende, tá? Se a gente não vende, a gente não vai progredir, vamos dizer assim. Por quê? E eu vou ser bem objetivo nessa questão, tá? É porque quando você começa a vender, você entra dinheiro para você fazer mais roupa, entendeu? Aí você vai comprar mais tecido, vai poder praticar, entendeu? Ouvi algo também aqui, tomar o cliente nosso vendedor. Sim, a Ana botou. Ao entregar qualidade, gerar boca a boca. Sim, Ana, sempre. Mas aí que tá, né, Ana? Nessa questão ali, tornar o nosso cliente o nosso maior vendedor, aí a gente tem que pensar no ir além, né? Ir além. Eu até tava caminhando hoje, a gente fala sobre muito negócio, eu e a Tati, né? A Tati, às vezes, eu canso a cabeça dela porque eu sou viciado nisso, né? E aqui do podcast mesmo, eu enchi o saco dela pra gente fazer o podcast. Por quê? Porque a Tati, ela é muito de execução. A Tati, ela pega um projeto, vai lá e faz o projeto e tchau. Sim. Não deixando aqui pra não ficar na frente da câmera, no teu rosto. Tá. Aqui. Aí o que acontece é o seguinte, e o porquê disso, né? Porque a Tati, ela é muito executora. Esse é um dos projetos, assim, das grandes qualidades dela, é que ela vai e executa. Ponto. É que assim, que nem a Ana botou ali, mas nunca é o que tem o menor preço, mas o que entrega a qualidade. É que a gente tem que pensar, tu não pode pensar se comparar a tua concorrência, porque senão tu vai te diminuir, entendeu? Tem que pensar que teu produto é de qualidade, aí tu mostra pro cliente, olha como é que é os acabamentos por dentro, tudo bem acabadinho, não é como as peças das outras empresas que é feita industrialmente, aqui é feita uma a uma, artesanal, com os acabamentos tal, por isso que o valor é esse, e os materiais são melhores, de melhor qualidade, então aí você que decide qual que você quer, entendeu? Então, você vai mostrar para o seu cliente o diferencial do seu produto e não pode se comparar a ninguém. E aí, você mostrando esse diferencial, ele vai ver, meu Deus, olha aqui, vou pagar só um pouco a mais do que em tal lugar lá e aí eu vou ter uma peça de qualidade e aí você pode fidelizar seu cliente, entendeu? A gente não pode se comparar a ninguém com o preço, entendeu? Você tem que colocar o seu valor. É que nem eu aqui em Jaraguá, tá? E até no online. Eu não falo muito, mas tem umas concorrentes aí que fica me perseguindo. Porque assim, desde que eu montei o ateliê para dar cursos, eu fiz um levantamento de mercado, eu vi quanto que a concorrência cobrava, tudo mais. Montei o meu espaço, o meu horário, o meu tempo, aí a concorrência foi lá e montou da mesmo formato. Aí quando eu mudava, eles mudavam, aí cada vez que eu faço anúncio, eles vêm perguntar preço, mas eu não pergunto mais. Por quê? Porque eu tô preocupada com a qualidade que meus alunos vão receber cada vez para melhorar mais ainda meus cursos e os meus serviços que eu atendo, meus clientes, né, e as minhas alunas, mas eu não fico toda hora vendo o valor da concorrência, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que me espelhar no que eu preciso para manter o meu espaço, para ter o meu salário, para ter um dinheiro extra se estragar um computador, precisar arrumar alguma coisa, entendeu? Então eu tenho que ver a minha necessidade. Não adianta a gente ficar se espelhando no vizinho, entendeu? Porque aí a gente nunca vai para frente. Em relação a preço, a gente não pode se comparar, entendeu?
É totalmente diferente. Você tem que mostrar para possível cliente, que vai ser talvez sua cliente, quais os benefícios que ela tem de comprar o teu produto e não o do outro, entendeu? Essa é a questão. É que nem agora, eu tive um curso final de semana, 3 sábados, de vestido de festa, e tinha uma aluna que, feliz da vida, que ela tava cheia de cliente, mas ela cobrava R$ 150 por um vestido de festa. Eu falei pra ela, que loucura! Tu tem que cobrar no mínimo uns R$ 1.000 se tu tá fazendo um vestido sob medida. Porque um aluguel já tá R$ 500, R$ 600, tu tá fazendo a peça pra pessoa, ela vai levar a peça embora, então tu tem que cobrar bem mais. Aí ela começou a pensar sobre isso, entendeu? Por isso que eu quis compartilhar isso com vocês, porque a valorização e toda essa questão da gente poder vender e ganhar realmente um bom salário, que você chega no final do mês e você não esteja triste porque você ama o que você faz, mas você não recebe o suficiente. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, que a gente precisa se valorizar para receber o suficiente e você tá feliz com o que você tá trabalhando, entendeu? Senão vai chegar um ponto que você vai tá chorando porque você gosta daquilo ali, mas não consegue ganhar dinheiro, entendeu? Então, são todas essas questões aí que eu vejo muito, tá? Os profissionais da área da moda, às vezes desistindo da área, do que gostam de fazer por causa disso, tá? Gurias, Ana, na realidade, assim, Ana, o que acontece aqui, tá? Eu agora identifiquei que quando... Só deixa eu fechar aqui. O que acontece aqui, Ana? Agora eu percebi, tá? Eu percebi que que nossos microfones, como estão muito perto um do outro, aí duplicava o áudio. E aí o que acontece é o seguinte, então quando um de nós falarmos agora aqui, aí eu vou trancar o áudio um do microfone do outro, porque aí tem mais qualidade, tá? Pois é. Esse tema que a Tati falou é muito importante, né? Até ela estava trazendo um insight ali de uma outra profissional que ela acompanha, que a agenda cheia não é sinônimo de estar ganhando dinheiro, né? E assim, um negócio, não sei se vocês perceberam, tá? Vou olhar aqui para a câmera, que senão eu acabo me esquecendo. Mas não sei se vocês perceberam que venderam muita fantasia, na realidade, pro pessoal na internet, tá? Venderam um mundo muito de milionário, que você vai ganhar dinheiro do dia pra noite e tudo mais. Só que a gente vive numa região aqui onde tem grandes marcas aqui de grandes indústrias, são as empresas que fazem a roupa realmente, né? E a gente percebe que essas empresas têm anos, não é assim do dia pra noite que você consegue ter uma escalabilidade, uma produção e você começa a ganhar dinheiro. Uma coisa que a gente percebeu é que as empresas que começam a trabalhar e já acham que vão começar a vender, vão botar no e-commerce, vão vender para todo o Brasil e tudo mais, a gente percebe que essas empresas, depois de um tempo, depois de uns meses, elas não existem mais, tá? Então a gente tem que trabalhar com o pé no chão, tá? Eu mesmo sou muito fantasioso, mas de um tempo para cá eu tô sendo bem... Eu sou bem pé no chão. Não, eu sou muito fantasioso, mas assim, para negócio agora, principalmente na parte da moda, a gente a gente vai conversando, eu e o Cris, né? Eu vou olhando as coisas. Tá desligado o tempo. Ah, tá. Principalmente na parte da moda, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, tá? A gente tá fazendo alguns projetos aí com muito pé no chão, tá? Por quê? Porque a gente sabe que as coisas não acontecem do dia pra noite e a gente tem que ganhar experiência, que nem aqui, ó aqui a gente vai gravar um vídeo, simplesmente um vídeo que a gente tem que ter um software, tem que ter um programa, tem que ter microfone, consegui arrumar tudo e aí o que acontece é o seguinte, por que tá duplo aí o áudio, Cris? Porque o áudio tava com o microfone um do lado do outro e os dois microfones estão captando quando a gente fala. E aí o que eu tô fazendo agora? Eu tô isolando, tá? Tô isolando um dos áudios para quando o outro fala. Para você perceber que só na prática é que a gente vai realmente perceber até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode crescer. A gente chama muito isso nessa questão da psicologia, né? A resiliência, que é o quê? É a capacidade da gente voltar à mesma forma depois de sofrer alguns contratempos, tá? E é isso daí. Então, o ateliê, que esse nosso projeto Viver de Ateliê, ele é para trazer uma questão de sabedoria, tá? De respeitar o tempo de crescimento, mas também tem a ambição, né? De querer crescer.
E quando a gente fala sobre a ambição de querer crescer, é entender que a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho, a se valorizar, a perceber que a gente não é perfeito, e se a gente esperar chegar à perfeição, a gente vai morrer, um exemplo, e não vai ter feito nada dessa vida. Então a perfeição, ela acontece, na realidade, ela não, às vezes ela nem existe, né, em algumas situações, mas você vai se aperfeiçoar como profissional praticando, tá? Por isso que a Tati fala muito sobre da aula, as aulas dela são bem passo a passo, para que a pessoa possa acompanhar os vídeos e fazer passo a passo. E o foco dela é o quê? Às vezes eu falo para ela, né? Eu logo vou entrar também nos projetos aí online. Eu falo para ela assim, ó. Eu falo para as meninas faça uma peça. Faça aquela uma peça perfeitamente. Fez a primeira vez, não deu certo? Faz a segunda vez, faz a terceira vez, deu certo. Agora você já entende do processo dessa peça. Agora você já começa a vender essa peça. Ponto. Você conseguiu finalizar? Começa a vender essa peça. E ganhe habilidade em vender essa peça. Não fique pensando que essa peça é muito simples, que você precisa de uma peça melhor para vender. Não, comece a vender essa peça. Porque no processo de vender essa peça e de oferecer para sua colega de trabalho, para uma vizinha, para uma amiga, para uma parente, você vai se construindo como profissional e a cada peça que você venda, você vai começar a validar, a se perceber, na realidade, né, como uma profissional. Depois com o tempo, depois vai ser uma coisa natural. Aí quando você chegar em um momento que você está produzindo peças mais complexas, você consegue vender elas de uma forma mais natural. E aí eu falo sobre esse tema, né, essa questão de vender. Então, assim, não existe progresso se você não ter orgulho do que faz, tá? E entender que o seu orgulho ele tem que ser transformado enquanto negócio em venda. Tá? Simples assim. E vender, muitas vezes, é oferecer. Tá? E assim, às vezes, não sei como vender, mas às vezes tu pode pegar, já vi alunas aqui que simplesmente saíram no mercado, encontraram uma conhecida e já receberam encomenda, entendeu? A pessoa saiu com a roupa, a aluna, e aí a pessoa achou bonita e já encomendou. Tipo, ela tirou foto, postou no Instagram, fez vídeo e já começou a vir encomenda, entendeu? Essa questão, às vezes a gente... eu tenho que estar oferecendo, mas às vezes nem precisa oferecer tanto, entendeu? Claro que tu pode tirar foto e botar embaixo, assim, na postagem. Estou aceitando encomendas. Minha primeira peça que eu fiz, não sei o que, já estou aceitando encomendas. Então, aí as pessoas vão ler ali e podem falar com você, entendeu? Não precisa dizer, quer comprar? Fala de uma forma suave, entendeu? Se você tem medo de vender, entendeu? Porque a gente tem que vencer nossos medos pra gente não se bloquear, sabe? Que nem eu mesma, né? Tava ali... eu falei pro Cris, como que eu vou vender a comunidade, né? Até eu vou falar um relato pra vocês, né? Que é a formação online. Aí eu falei pra ele, não, então vamos vender tantos cursos por mês e eu vou fazendo, tipo, só no orgânico, né? E aí eu fui fazendo isso, só que acabou se tornando cansativo, porque era todo mês. Aí tinha que pensar em tudo que ia montar, tá? Não sei o que curso é diferente de roupa, porque as pessoas são mais consumistas de roupa do que de curso, né? É mais fácil de vender roupa do que curso. E aí, então, eu falei pro Cris, não, vamos dar uma parada... E aí agora eu vou vender a cada 6 meses, preparar uns materiais, coisa assim. E agora tá surgindo pessoas para comprar sem nem precisar vender, entendeu? Mas é porque às vezes a gente se bloqueia por causa dos nossos medos, né? Será que eu vou vender? Será que eu não vou conseguir? Então, se a gente ficar preocupado, com medo e ansioso e tudo mais, a gente se bloqueia para vender, entendeu? Porque tudo é energia. Então, a gente tem que cuidar e até a gente tem que se monitorar pra gente mesma não se boicotar, entendeu? Grande parte da nossa questão, assim, de vender ou alguma coisa é a gente que se boicota e às vezes não acredita na gente, né? E outra coisa a mais, né? Não precisa ser tão sério. Não, é que eu tô assim, gurias, eu tô concentrado aqui, na realidade, eu tô monitorando e eu preocupado, eu falei assim, como é que pode uma coisa tão simples aqui, eu quebrando a cabeça. Na realidade, assim, ó, esse tema que a Tati
tomar uma água aqui. Pode tomar. Porque a minha tá num garrafão aqui que é do tamanho do espaço quase aqui. Bom, vamos lá. É engraçado a Tati tá falando isso daí porque eu percebo assim que tem muitas coisas que a Tati aprende na prática, né? Muitas vezes ela tem que levar ela leva bate umas cabeçadas assim na parede, assim, e aí ela vai aprendendo, porque ela se cobra demais em algumas coisas, né? Em quase tudo que ela faz. Por isso que eu sou muito ansiosa. E, isso gera ansiedade, né? E não aí consigo dormir. e aí o que acontece é o seguinte, e aí agora ela vai raciocinando, e teve um tema uma vez que a gente estava caminhando, e aí a gente conversa muito caminhando, tá? Pelo menos eu falo bastante, não sei se a Tati me escuta. E aí eu tava falando pra ela assim, ó, quando a gente tá muito nervoso, muito preocupado com algo, tá? Eu não sei se isso acontece com vocês, se vocês têm alguma preocupação na vida, mas tudo bem. Eu acho que todos nós temos, né? Mas quando a gente tá muito preocupado com algo, a gente acaba travando, né? Travando as portas da casa, travando as janelas, travando tudo. Então, quando uma pessoa vive muito preocupada, muito com medo, a gente bloqueia tudo, né? Energeticamente falando, psicologicamente falando, né? Por que a gente bloqueia? Porque a gente tá tentando se autoproteger, né? E isso tudo começa também aqui no mental, né? No espiritual, no mental. E aí um dia eu falei pra Tati, pode perceber, quando a gente tá menos preocupado com as coisas e tá pensando mais no projeto em si, mais focado no projeto, naquele objetivo, as coisas vão fluindo. Travou? Não, eu tranquei ele. Aí as coisas vão fluindo, né? E essas coisas vão fluindo de forma natural e progressiva, né? Vê se tá indo mesmo. Não, mas tá indo aqui, ó. E aí o que acontece é o seguinte, a Tati tá preocupada aqui, porque a primeira vez que a Tati tá na frente do software aqui, então ela tá olhando, tá tentando monitorar Será que tá funcionando? Será que tá... E aí o que acontece é o seguinte, tá? E aí eu sempre falei pra Tati assim, ó, tu já pagou a perceber que quando a gente não tá preocupado, as coisas fluem? As coisas parecem que acontecem, é a mesma coisa do que um trabalho, né? Às vezes a gente tá procurando um trabalho, largando currículo, preocupado, né? Que as coisas não estão acontecendo. E aí quando você menos espera, na hora que você desvia aquele pensamento para outro lado, não é que desista, você desvia o pensamento, né? Aí começam as pessoas a ligar para você fazer uma entrevista e tudo mais. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu. Opa. Já aconteceu algumas vezes, né? E aí, na questão dos cursos aqui também, foi que aconteceu isso agora há pouco tempo atrás com a Tati. A Tati falou assim, olha, o que eu vou fazer agora? A partir de agora eu não vou mais abrir a comunidade para vender, tá? Vou me preparar para estudar para vender. Na realidade, assim, ela se cobra demais, na realidade... Eu tenho medo de vender. E o que acontece é o seguinte, então eu falei pra Tati assim, então o que eu vou fazer? O que ela falou assim, o que eu vou fazer? Ela falando pra mim, né? Ela falou assim, eu vou dar um time, tá? Vou dar um time porque eu vou me dedicar mais na gravação das aulas e tudo mais, colocar as aulas mais rapidamente ali pras meninas, finalizar a minha parte, né? E aí eu vou ter tempo para mim me aperfeiçoar na questão de vendas e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Aconteceu agora que tem um monte de pessoas, organicamente, tá? Organicamente, que a gente fala assim, vindo, organicamente, sem a Tati ofereceu a formação dela, vindo comprar o curso dela, comprar a formação, entrar, fazer parte da formação, né? E aí a gente começa a pensar em várias coisas. A gente começa a validar essa questão essa ideia, tá? Essa ideia de estar leve, né? De se sentir bem. E eu falo muito isso pra Tati. Focar no projeto e não no problema, tá? Focar no projeto e aquilo que vai te trazer de resultado, né? E focar naquele projeto e ver que aquele projeto ele vai te dar um retorno em algum momento, né? Pensar assim, pensar dessa forma. Por mais que tu tá ferrada, né? Trabalhando, se virando e fazendo hora extra e tudo mais, mas você tem que pensar de uma forma que tudo isso que você tá fazendo tem um propósito maior. E aí agora a Tati, às vezes ela vem e fala, tá vindo pessoas de fora do Brasil, vindo comigo, me procurando, né? Pra entrar na comunidade, porque eles acompanham o meu trabalho, sabem que eu acabo fazendo e tudo mais.
E aí foi que a questão, eu falei pra ela, pra tu ver, agora você tá progredindo, né? Já que o nosso tema hoje é progredir no nosso ateliê e marca. E eu falei pra ela, viu como tu tá progredindo no teu empreendimento? Por quê? Porque às vezes tu tá tão preocupado com aquilo, que nós mesmos criamos uma nuvem escura e cinzenta. E essa nuvem, ela é como se fosse um guarda-chuva magnético, né? Que ele impede até mesmo as pessoas de ver o nosso trabalho. Ele impede... Tá atrasado ali, parece. Não, tá, mas sempre vai ficar atrasado ali. Tem um delay, né? Aí sempre vai... A Tati monitorando. A Tati, ao invés de olhar pra câmera, ela tá olhando pro... Pra ver se Não, tá é funcionando. incrível. Ela não quis fazer teste comigo antes. Já faz alguma cara já que eu falei pra ela fazer. Aí agora, na hora que tá ao vivo, vocês estão vendo a Tati olhando e conhecendo como é que ela tá gravando o bagulho aqui. E aí, o que acontece é o seguinte, aí eu falo pra Tati muito esse tema, e hoje ela tá vendo isso na prática também, né? Por isso que eu falo pra vocês, que às vezes a Tati ela tem que levar meio que bater com a cabeça na parede, assim, e aí ela vai percebendo que a parede não quebra. Né? E aí agora ela percebe, então assim, aquilo que eu falo, né? Às vezes a reclamar, a gente tem que aprender a reclamar menos cada vez mais. E né? agradecer mais. E agradecer mais. Mas a questão toda, tá? Mas isso ajuda um monte. Ó, deixa eu falar tranca aí, deixa eu falar aí. Pode falar. Eu sempre fui muito negativa, vocês podem ver que eu tô sempre rindo, mas eu sempre fui muito de reclamar, né? Então, esses dias eu fui numa consulta num lugar aqui em Jaraguá. E aí, aí eles falaram sobre ansiedade e tudo mais. Aí eu falei como é que fazia pra mudar, né? E eles falaram, ó, agradece mais, pede proteção, faz bastante oração. E desde que eu comecei a fazer isso, parece que as coisas começaram a fluir, entendeu? Então, às vezes a gente reclama que a grama do vizinho tá melhor que a minha, mas a gente também não se esforça e também não se dedica pra isso, sabe? Tá, deixa. Entendeu? Então, muitas vezes tudo depende de nós, sabe? Tudo pra fluir as coisas, a gente tem que agradecer, não reclamar. E aí as coisas vão fluindo e vão melhorando. Claro que a gente não vai depender só da oração, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas, se Deus quiser, não é Deus que vai querer, é tu que tem que trabalhar pra acontecer. Entende? Então a gente precisa fazer por nós pra ter progresso, né? Pois é. E assim. E essa questão que eu tava falando ali, que a Tati depois fez uma adendo dela. Então, eu falo muito para as gurias, né? Eu sempre falo, aí voltando para aquele tema que eu tava falando antes da primeira peça, né? Eu falo muito para as gurias, fazem a primeira peça de vocês, né? Faça a primeira peça e tente fazer essa primeira peça, por mais simples que seja, e tente fazer uma peça já completa, todo o processo completo. Tenta registrar o tempo que você faça essa peça, que a Tati fala muito essa questão sobre a precificação, né? E deixa eu só tirar o áudio aqui, que senão vai ficar repetindo aqui. E a Tati fala muito sobre essa questão da precificação e tudo mais. Porque é a parte mais importante para o negócio dar certo, né? Porque bota aí um pouquinho. É que assim, quando eu fiz pós-graduação, a maior dificuldade, assim, do pessoal da moda é ganhar dinheiro, né? Que é aquilo que eu falei pra vocês. Então, a gente teve uma disciplina, por isso que eu falo muito sobre precificação, entendeu? A gente teve uma disciplina com um professor do Sebrae e ele falou que a grande maioria das empresas fecha no primeiro ano porque elas não sabem cobrar. E então, a gente tem que saber cobrar, porque a gente tem que ter o nosso salário, a gente tem que ter o dinheiro que a gente trabalhou e a gente tem que ter o dinheiro para manter o nosso negócio, seja para comprar um computador, para arrumar uma máquina de costura, comprar novos materiais, para fazer um curso, para melhorar nosso negócio, nem que ele seja em casa, entendeu? Não interessa, tá? Nem que o nosso ateliê seja em casa e você vai lá na casa do seu cliente, atender ele, indo a domicílio, né? Começa assim, e aí depois você vai juntando dinheiro, porque você vai cobrando direitinho, e depois você aluga uma sala, entendeu? Então, tudo é devagar.
Nada é assim acelerado, entendeu? A gente não pode ter ansiedade e ficar se comparando com o outro. Você tá fazendo a sua parte, entendeu? Então tem que começar. E cuidar essa questão de cobrar realmente o valor justo, tá? Porque eu tô vendo muitas boas profissionais ali na internet fazendo trabalhos super manuais e cobrando uma miséria, entendeu? Então a gente tem que cuidar porque todo o trabalho tem que ter o seu valor pago e bem pago, tá? Sim. Ah, deixa eu falar outra coisa, Anitta. Dá pra te continuar? Ó, eu sempre, que nem aqui, ó. Eu montei os meus cursos e aí tá, eu fui. No início era 3 meses de curso, aí fui aumentando para 4 meses, porque eu fui vendo como que era o andamento dos alunos. E hoje em dia o meu curso é a cada 5 meses um curso de corte, costura e modelagem voltado mais para alfaiataria, né? E aí, tá, aí eu tenho um valor, eu fui aumentando, tudo mais. E os meus cursos de final de semana, que são mais específicos, vestido de festa, tal mãe, tal filha. E aí, o que que acontece? Eu cobrava muito pouco porque eu queria ajudar as pessoas, só que eu preciso me manter também. Aí, esses tempos, não faz muito tempo, apareceu uma postagem pra mim ali, tipo, eu não procurei, apareceu assim, aleatório, né, no Instagram. Uma pessoa dando o curso de vestido de festa com a mesma carga horária que a minha, por R$ 900 por aluna. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não cobro nem a metade disso. Por que que eu não cobro mais? Porque eu tenho medo que ninguém vá lá fazer o meu curso, entendeu? Então eu comecei a me questionar sobre essa questão ali, né? Aí eu comecei a rever os valores e tudo mais. E eu aumentei em torno de R$ 200 o valor do meu curso e fechou turma. Entendeu? E essa questão, a gente tem medo de aumentar nosso valor e de cobrar o valor justo, mas por que não? Olha ali, veio vários alunos, porque minha turma de final de semana é em torno de 5 alunos. Então, a gente tem que pensar, né? Por que que eu tô me diminuindo, não querendo cobrar o valor justo, com medo da cliente não comprar? Você tem que se valorizar, tá? Então, pensa nisso aí. E... Não, a Tati, Deu? ela ficou se olhando ela mesma. Não, só tô olhando pra tu desligar. Daí assim, ó, mas esse microfone aqui, ele tá com áudio diferente desse outro. Sim. Esse outro tá melhor. Tá, vamos lá. Bom, o que eu vou dizer pra vocês sobre esse tema que a Tati tava falando? Esse tema a gente tava conversando também na caminhada, né? De cobrar o valor justo, né? Eu tava conversando com a Tati que a gente, pra ver como a gente se perde, né? Muitas vezes, tipo, é um tema que a gente fala muito sobre essa questão de autovalorização, né? Porque quando tu te dedica e tá fazendo, quando tu não te dedica, tá? E não tá fazendo, é complicado tu ter uma autovalorização ou se valorizar, porque você não tá produzindo, então você não tá realizando, não adianta você se valorizar em questão daquele produto, né? Pode se valorizar como pessoa, né? Como uma pessoa que tá buscando, mas quando você não realiza, não adianta. Aí, a Tati falou sobre essa questão, tá? E o como é importante essa questão de autovalorização. E aí um dia a gente tava caminhando também e eu falei pra ela, tá, mas... ela tava falando sobre esse tema dos cursos, né? Do vestido de festa e tudo mais. E eu falei pra ela, pois é, mas tu faz um curso presencial. Que ensina uma profissão. Presencial, que é uma profissão. E é um curso que tu ensina a pessoa a fazer o vestido de festa e aplica várias técnicas ali no curso presencial. E eu falei, e por que tu não vende esse curso, tu não oferece esse curso com valor mais agregado, né, com valor maior? E aí ela começou a entrar em choque, em curto-circuito, e aí ela começou a perceber que, putz, mas é mesmo, ela falou assim, e ela começou a perceber que o medo dela, né, e ela falou assim, mas o medo de... que não se aceita. De as pessoas não valorizarem aquele valor que ela cobrou de um curso. O medo dela não... tá, mas se eu lançar esse curso e nesse valor, será que eu não vou vender? Sabe Porque aquele... eu preciso do dinheiro, né? Então... o medo do... né? O medo do não, né? Boa noite, Josi.
Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Jéssica. E aí o que acontece é o seguinte, então, aí eu falei pra ela, e aí ela pegou e falou, não, vou fazer então. Eu vou aumentar. Aí ela aumentou o ticket dela, tá? E naturalmente fechou a turma bem rápido, tá? E assim, ó. 2 pessoas pagaram à vista, aí tu pensa, né? Por que Aí, tipo, pensa o seguinte, né? Ela ficou se questionando, tá? A questão, fechou a turma, conseguiu fazer o curso, fez o curso. As gurias já ficaram com vontade de fazer mais curso com ela. vão ser aluna no ano que vem. Vão ser aluna em outro curso que ela faz presencial mais extenso, tá? Só que acontece o seguinte, né? Foi meio que um choque de realidade para ela, porque esse é um tema que ela vende para as alunas dela, né? De se valorizar. E a questão de se valorizar é porque quando você trabalha no formato ateliê, tá? Você trabalha menos para ganhar e ganhar mais, porque você precisa trabalhar menos, porque quando faz um trabalho manual, esse trabalho precisa ser valorizado. Você não vai conseguir produzir como uma mini indústria produz ou como uma facção produz, né? Você trabalha sozinho. E aí por isso que a Tati falou assim, ó, como ela já era uma pessoa que ensinava alfaiataria, né? E gostava de alfaiataria, ela falou assim, não, então a alfaiataria ela é um dos carros-chefes na questão do ateliê. Por quê? Porque se você for trabalhar com malha, você vai concorrer com grandes marcas aí que já estão no mercado. E para você vender, você vai ter que fazer um marketing bem pesado, né? E um investimento bem grande inicialmente. E quando você trabalha com roupa que é de alfaiataria, você trabalha com produto mais agregado, né? Que nem ali na comunidade tem só um blazer ali que a Tati fez, que a gente nunca viu aquele blazer no mercado. Então, as alunas que aprendem a fazer aquele blazer ali já conseguem vender aquele blazer e só com aquele blazer você pode mudar o tipo de tecido ou a estampa do tecido e vender para diferentes pessoas aquele blazer. Aquele único, exclusivo blazer, né? Uns 2 blazers já pagou a comunidade, né? Blazer, dependendo. Isso, tipo, né? Que nem ali, tipo, aí que eu falo para as alunas, ó, com você fazendo o curso, não tenho como ter uma renda, mas você vendendo um blazer, às vezes você já pagou a parcela do seu curso, entendeu? Então é essa questão, a gente tem que perder o medo e realmente investir para ter o retorno, entendeu? Eu mesma, ó, eu fiz na época, acho que era minha pós-graduação, foi o melhor investimento que eu fiz, tá? Porque eu tive aula com os melhores professores do Brasil, de modelagem, de costura, e, tipo, eu gastei o valor de um carro, mas eu não me arrependo, entendeu? Porque esse foi todo o conhecimento que eu mais adquiri para ensinar minhas alunas, tá? Então, assim, e eu vejo que isso ajuda várias alunas a mudar a vida delas, entendeu? Então, como é importante a gente investir em conhecimento aí, eu vejo no Brasil que é muito deficiente ainda essa questão, as pessoas não têm vontade de estudar, mas reclamam que não progridem, né? Aí tem que puxar a orelha, porque aí também não querem crescer, né? Eu acho que realmente, não por ser professora, mas eu vi que realmente o conhecimento ajudou a mudar a minha vida, entendeu? Isso eu compartilho com vocês no Instagram, falo sobre isso, porque realmente é uma coisa que vai mudando a vida das pessoas, tá? A Josi falou ali, eu adoro alfaiataria, né? E aí tu vai falar assim... E uma coisa assim da alfaiataria, não precisa só você fazer para vender, você pode fazer para você andar bem vestida, elevar sua autoestima. E se você andar bem arrumada, as pessoas vão comprar de você. Entendeu? Essa é a questão. Não só fazer para vender, fazer para você andar bem vestida, como a eu empresa, né? Que a gente que é empresa, a gente andar bem vestida. Pensa, até essas consultoras de imagem coloca se a pessoa vai comprar de uma pessoa com pijama ou com uma roupa de alfaiataria. Então, a gente também tem que investir em a gente andar bem vestida, fazer pra gente, para as pessoas comprarem da gente também, né? Além de ajudar na autoestima, né? A Josi tá falando ali de fazer um curso de blazer com manga forrada. Forrada sim. E fenda. Mas tu eu tem, tenho. Né?
eu tenho. A Tati. Só não fiz ainda com fenda, mas ele todo forrado com pregas e outras coisas, sim. Sim. Mas vai entrar novos modelos na comunidade, né? Isso aí. Entrar novos modelos na comunidade. E aí o que acontece é o seguinte, e a gente já tá vendendo aqui, né? Pra vocês verem que já tá ficando meio que automático a questão da venda, né? A questão da venda que é algo que a gente a gente já quer vender, já quer vender pra vocês, que loucura, meu. A gente se acostuma já a vender, viu, gurias? Na realidade é que assim, ó, vamos pensar junto aqui, né? Eu até falo pra Tati, né? As meninas gostam muito de blazer. O blazer, ele é sofisticado, realmente. Ele é prático de vestir. E olha uma coisa bem interessante. Tranca aí. Não, pode falar. Tá andando? Tá. andando. Não, uma coisa que foi bem engraçada porque a gente quer montar a nossa marca esse ano, próximo ano, né? A gente tá se organizando financeiramente, porque não é assim, né? Vamos montar a marca e deu. E a gente vai juntar dinheiro também para esse projeto. E a gente foi é que assim, aqui tem o shopping em Jaraguá. E eu vou muito na Renner, na Riachuelo. Agora até não tenho ido muito, né? Mas eu gosto de ir para ver os modelos que tá tendo no mercado, tudo mais, pra gente sempre se atualizar, né? E aí eu entrei na Yukon para olhar um blazer lá, como que ele era, o preço, os acabamentos, tudo mais, né? E aí o que acontece? Um blazer sem forro, simples, só na overlock, tá? Tava R$300. Aí a menina, não sei se ela era, acho que ela era gerente, né? Ela falou que a peça que mais sai da loja é o blazer. A mais, assim, ó, chegou na coisa é o que sai. Então eu fico pensando, por que que... Não, R$300, mas sem forro. É bem básico, assim. Só na overlock, né? E aí tu pensa, se tu faz um blazer forrado, sob medida, tu pode vender por não menos do que R$600. E aí pensa, tu vender um produto no teu ateliê por um valor maior, tu fazer poucos blazer, tu já tem o teu salário, entendeu? Então a gente tem que... Por isso que eu digo pro pessoal produzir peças com um valor mais agregado para você trabalhar menos e ganhar mais, entendeu? Porque eu não incentivo a trabalhar com malha, porque, claro, a pessoa às vezes está apertada, precisa vender umas roupas de início, vai trabalhar com malha. Mas depois, se quer ganhar melhor e trabalhar menos, evoluir, aí depois trabalha com peças que tu possa vender por um valor maior e que as pessoas vão querer que tu faça. Eu quero um vestido tubinho, quero uma saia, quero não sei o quê. Eu tenho uma aluna ali da comunidade, a Maria. Ela já fez vestido de festa, fez uns vestidos ali para umas meninas agora para entregar em novembro. Aí eu passei a dica lá na comunidade e ela estava bem feliz. Ela me marcou esses dias nos vestidos, as clientes adoraram. E é roupa estilo alfaiataria. Ela tá fazendo roupas para vender e as clientes estão adorando. Mas porque ela tá investindo nessa área que tu pode cobrar mais pelo teu trabalho, entendeu? E aí tu vai trabalhar menos. Essa é a questão. A gente mora numa cidade que a mão de obra da área têxtil é muito explorada, entendeu? Aqui, cada esquina tem uma facção. Então, deixa aí. Aí, o que acontece? Tipo, as pessoas ganham centavos. Vai fazer uma camisa social, ganha R$5. É um absurdo, entendeu? Então, tipo, elas ganham R$12 num blazer. Então, é muito... pouco, entendeu? Por isso que eu incentivo a pessoa ou montar a marca dela e trabalhar assim pequeno, com peças com valor maior, ou ter o seu ateliê sob medida, tá? Porque realmente são áreas que você vai ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. E aí você tem mais tempo para ficar com a sua família, entende? Então é isso, eu quero que as minhas alunas também tenham uma vida boa, né? Assim como eu quero ter a minha vida, eu quero que as outras pessoas tenham uma vida boa. E não tem inveja, tá? Eu quero que todo mundo se dê bem. Opa,
Voltei. Espera um pouquinho. Na realidade, eu tava escutando aqui 2 áudios, mas não... Tá sem áudio, a Ana falou. Deu agora? Viu? Não, agora sim. É que eu tinha trancado o áudio, gurias. Tá. Esse tema que a Tati tava falando... Será que foi? Foi. Ou falei pra Sim. as paredes? Bom, voltou, dizendo. É que eu tranquei em vez de liberá-la. Na realidade, assim, ó, vou pegar o controle aqui na mão, o fone aqui na mão também, que nem a Tati. Na realidade, e aí esse foi um tema que a gente sempre conversou. Deixa eu tá? sentar mais aqui de lado. Pode até, chega um pouco da tua frente pra as gurias te verem mais até. Aí que acontece o seguinte, né? Esse foi um tema que a gente sempre conversou, né? Que a Tati tá falando sobre o ateliê. Então, por que dessa questão do viver do ateliê, né? Porque, na realidade, a gente, aqui em Jaraguá do Sul, que é uma região muito têxtil, né? A gente já vê pessoas que têm facção, a gente sabe pessoas que têm confecção, tá? E a maioria delas trabalham em malha, tá? E assim, gente... Trabalha dia e noite. Chega a ser triste, tá? Dia e noite, as gurias trabalhando. Chega essa hora aí, ó, 8 horas, às vezes você vai na facção, as funcionárias foram embora, mas a dona tá lá trabalhando, tá? Ela vai dormir umas 9 horas, 5 horas da manhã tá acordada pra trabalhar de novo, tá? E aí, por quê? Porque aí ela entra vou fazer eu vou trazendo, a gente vai conversando, tá? Aqui, e eu vou trazendo umas ideias pra vocês também, tá? Só não demora muito, gente. Eu falo pra caramba, né? Eu falo pra caramba. Não ser tão longo. A Tati falou que não é pra ser longo. Ser uma hora. Ela fala pra caramba e depois fala que é pra mim não ser longo. Viu? Aí o que acontece é o seguinte, ó. E aí a gente tem aquela falsa percepção de que tá produzindo e tá ganhando dinheiro. E é aquela mesma questão da agenda cheia, não é. A Tati tem que olhar pra ela tá olhando ela mesma aqui. Tô olhando o que a Ana escreveu lá. Tá. Suspeita. Sou suspeita, diz a Ana. Best seller. Tá. Não sei o que tá falando lá. Mas tudo bem, tá em inglês. Bom, aí que acontece é o seguinte, tá? O que sites best seller do... Tá, okay. Tu vai olhar, falar, não. Ou tu vai prestar atenção? Vamos lá então. Volta e aí que acontece é o seguinte, é aquela questão que a Tati falou, tá? Da mesma questão da agenda cheia não é sinônimo de ganhar dinheiro. E a gente percebe que essas profissionais aqui, elas não estão ganhando dinheiro. Porque você vai na casa... A gente tem amigas nossas que ela precisa pintar a casa dela, ela não consegue pintar a casa dela. E tu vai lá, a pessoa tá sempre trabalhando, entendeu? Então, trabalhar, tá? Não é sinônimo de empreender, não é sinônimo de ganhar dinheiro, tá? Então, a gente tem que analisar o quê? O que realmente dá dinheiro. E até tem um lema que eu sempre falo pra Tati, né? Eu tenho meus lemas. E eu falo pra Tati assim, ó. Sempre fala pras meninas o seguinte, a alfaiataria é o que vende. Por quê? Porque hoje, a alfaiataria, ela traz uma sofisticação. E a gente precisa resgatar essa questão de sofisticação da vestimenta brasileira, né? As marcas estão investindo muito, né? E as marcas estão investindo muito na questão da alfaiataria. Uma alfaiataria moderna, mais focada tá desligado, eu tenho mais... Tudo bem, eu vou ligar. Desliguei, pode ligar, pode falar. Desculpa. Não, é que as marcas estão atualmente, que a gente vai olhando e eu vou compartilhando até no Instagram ali, né? Porque eu gosto de ver como é que tá o mercado, porque a gente tem que estar antenado, né? Que tá vendo que as marcas estão investindo nessa alfaiataria mais moderna, com detalhes de modinha, né? Não naquela alfaiataria tradicional, que a gente vai usar um blazer, mas aí, tipo, vai deixar lá depois. Não, é realmente pro dia a dia, pra passear, pra casual, pra trabalho. Então, para vários tipos de locais, a alfaiataria tá sendo usada, entendeu? Então, ela tá muito em alta, se tu olhar em em várias marcas que eu compartilho ali no Instagram com vocês. Tá, esquece isso aí. Mas tu vai ficar focado no negócio. Foca ali. Não.
O Cris tá lá olhando o que a pessoa escreveu em vez Sim, de... eu tô olhando pra saber. Aí, em vez de ela falar com vocês, ela tá dando uma... Tô braba já. Aí o que acontece é o seguinte, agora vocês vão perceber como é que a Tati tenta me controlar aqui e vai se ferrar, né? Vai se ferrar porque eu não... Aqui ninguém Não, mas ele, em vez de prestar atenção no assunto, ele tá lá prestando atenção na pessoa. Ó, guris, vou fechar o áudio da Tati, vou abrir o meu. Aqui em casa, ninguém baixa a cabeça. E aqui o bicho pega. Então, tipo assim, ela tenta monitorar e aí... Não é, eu fui fazer uma investigação aqui, o rapaz mandou um texto em inglês ali, eu fui fazer uma tradução enquanto ela tava falando com vocês. E para entender o que o rapaz mandou ali. Às vezes tem alguns alunos, alguns seguidores da Tati que eles moram fora do Brasil, né? Então, às vezes mando, eu sempre traduzo e tento responder eles aí quando possível, tá? Mas é bem isso aí que a Tati tava falando, né? Ela pegou o gancho que eu tava falando pra vocês sobre a questão da... E aí a gente volta a esse tema de progredir, né? Como eu vou progredir no meu negócio, tá? Se eu não consigo ganhar dinheiro com o que eu faço, né? Então o foco tá nessa questão de saber ganhar dinheiro. E quando tu fala em ganhar dinheiro... focar numa coisa que realmente dê dinheiro, né? De retorno, né? Que dê retorno, que tu não vai ter que ganhar às vezes R$10, R$20. Tu vai ganhar 200, 300, 400. Que às vezes, tipo, tu vai trabalhar numa empresa e tu vai ficar o mês inteiro pra ganhar R$1.000 e poucos, porque tá cada vez pior, tá? O que eu falo. As empresas vão me matar, mas é uma realidade que a gente vê, assim. Veio a pandemia e as empresas estão rebaixando o salário dos profissionais, os profissionais estão pedindo a conta, estão querendo trabalhar como autônomo, porque se tu vender poucas peças, tu já ganha o teu salário que tu trabalhava na empresa, tá? Então, essa questão realmente da gente rever, assim, o que a gente tá fazendo e mudar para melhorar nossa realidade, né? E é isso que eu quero para vocês também. Bom, o que eu vou dizer, né? É isso daí. Bom, pessoal, eu não vou me estender muito, mas na realidade, assim, ó, vou puxar a Tati, tá? Vou puxar a Tati para essa questão a Ana. Eu vou puxar a Tati para essa questão do progredir no seu ateliê, na sua marca, tá? Pra gente fazer uma conclusão ali que seja um pouco mais direcionada, né? Na realidade. E fazer uma síntese, uma conclusão aqui de tudo que a gente falou hoje, né? E eu vou puxar esse primeiro papo aqui e depois vou deixar a Tati concluir. E o primeiro tema, na realidade, é o quê? É essa questão da valorização. Não adianta às vezes você ter um monte de pessoas trabalhando junto com você e você tá pagando salário e comprometida com toda aquela galera, que é que as pessoas pensam muito quando montam marca, né? Ou mesmo prestação de serviço. Eu vou montar um negócio e vou pegar uma costureira, e aí às vezes o pessoal descobre que na sua região nem costureira tem quase, né? E aí quer montar uma grande marca e tudo mais, e não começou ainda nem fazer a primeira peça sozinha, nem a primeira peça a progredir nessa questão, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu falo para a Tati, falo para as alunas dela, que faça a primeira peça, faça da melhor forma possível, que você sinta que aquela peça ficou boa para você e para as outras pessoas. Começa a oferecer essas peças para as pessoas próximas, começa a vender esse produto, começa a pedir, tá? Vou deixar uma dica aqui valiosa, tá? Que é uma estratégia norte-americana de vendas. Começa a pedir para as pessoas que você vende a peça, começa a pedir um contato de uma pessoa que ela conheça, tá? E que possivelmente possa gostar de algum produto que você possa estar fazendo. E aí você começa a montar a sua rede de contato. Um grupo no WhatsApp. Você começa a montar a sua rede de contato. Pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser, na realidade, às vezes um WhatsApp individual. Às vezes as pessoas não gostam de entrar em grupo, né? Eu mesmo não gosto de andar em grupo. E aí o que acontece é o seguinte, mas aí você vai ficar com aquela rede de contato. Você pode até mesmo no WhatsApp ali criar uma tagzinha, né? Cliente tal, né? Cliente do ateliê, Marca, um exemplo. Né? É o cliente da marca e tudo mais. E aí o que acontece é o seguinte, quando uma pessoa indica outra, tá?
e você já entra em contato, por exemplo, se um amigo meu me indicou a Tati como uma possível cliente que também vai gostar do meu produto, e quando eu entro em contato com a Tati, falo assim, oi Tati, tudo bem? Olha, o Marcos me indicou você, tá? Que você também gosta, ele é meu cliente, né? Comprou meu produto, eu produzo blazer, né? Em alfaiataria feminina, e ela me indicou, o Marcos me indicou, a esposa dele me indicou, que você possivelmente você é uma pessoa também que gosta, né, desse estilo de roupa, uma roupa mais sofisticada e tudo mais. E eu gostaria de saber se você gostaria de conhecer um pouco do meu trabalho e também fazer uma encomenda de um blazer para você. Ponto. Ó, aí você já vai fazer uma segunda venda, uma terceira venda, uma quarta venda, e daqui a pouquinho você vai estar faturando aí no mês em torno de uns 4 mil, 5 mil reais tranquilamente, tá? Só fazendo alguns blazers no mês, tá? E aí, daqui a pouquinho do blazer, você já vai criar outra peça, e aí você começa a vender o blazer e outra peça. Daqui a pouquinho mais outra peça e você vai se aperfeiçoando na venda, tá? Então, só não fazer muitos modelos. Não faça muitos modelos, no máximo 3, e quando você... não faça muitos modelos, tá? No máximo 3, porque senão você vai ficar... Tem que focar em poucos produtos, senão se atrapalha. Porque pensa o seguinte, uma roupa, ela é composta por viamentos, por tecido, por vários processos. E aí, quando você compra, aí você vai ter, daqui a pouquinho você começa a entrar num colapso, né? E a intenção antes é você fazer caixa, você fazer um extra. Eu sempre falo para as meninas fazer uma transição de carreira, né? O que é uma transição de carreira? É quando você pega o trabalho que você tem, e aí, com esse trabalho, você começa a fazer um extra, um outro negócio. E aí, quando você começa a tornar o extra como principal, aí está no momento de você fazer uma transição, tá? E não realmente largar tudo e começar a fazer roupa só e vender. É uma coisa incerta, né? É uma coisa incerta, não é uma coisa que depende só de você, porque às vezes você depende de um mercado, você entender do mercado. E quando você não entende do mercado, qual é que é a melhor situação? É você começar peça por peça. E também ver as pessoas que você vai vender, né? Porque se você vai vender um produto com um valor um pouco mais agregado, tem que ver se todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor conseguem pagar, né? Então, às vezes, tem que pegar e... A coisa perguntou ali. Sim, mas vai falando que eu respondo. Pede pra ela mandar entrar em contato pelo WhatsApp, a Josi. A gente tem que também ver o público que a gente vai vender, né? Porque, às vezes, tu quer vender um blazer por R$600 e determinadas pessoas que, às vezes, tá próxima, não quer comprar, não sei o quê. Então, você tem que oferecer para realmente pessoas que você sabe que vão comprar, entendeu? Aí, você tem que analisar para quem você vai oferecer também, né? Que não é só fazer, né? Que você tem que ver qual o público que você quer vender. Aquele público que tem um salário maior, tipo, classe média da classe C, a classe B e a classe A. Então, se você quer vender um produto, então você vai escolher, às vezes, a clientela realmente direcionar para aquela pessoa que realmente vai ter dinheiro para comprar, né? Fala pra Josi ali do teu Instagram. Fala pra Josi se ela quiser entrar lá no teu Instagram e depois pede o contato lá. Tu mandou? Não mandei. Tá, mas manda. Mas só fala do Instagram. Tá, mas manda ali. É que se eu apertar aqui o número tem umas redes de atalho aqui. Tá, mas não bota o meu Instagram ali. Pra ela falar comigo. Tá, eu mando aqui. Eu mando aqui pelo celular. Ah, tá. É que aqui, se eu clicar aqui no botão, tem um atalho aqui. Ele vai não sei. na tela. Tá, então... Mas fala ali Você que fala ali, então, que eu vou mandar aqui pra ela. Tem... na lista de espera tá desativada por enquanto, tá? Então, eu desativei, mas daqui a um pouco eu vou colocá-la de novo, tá? Mas por enquanto tá desativada. Aí, se quiser, pode vir falar comigo pelo meu Instagram, Tatiane Miller, tá? E aí, lá tem o meu WhatsApp. É isso aí. E aí, você pode falar... entra ali, clica aí no Instagram, Tatiane Miller, que vai falar sobre a alfaiataria moderna, e lá tem um link na página inicial, acima do endereço, aí tu clica e tu pode falar comigo pelo WhatsApp, tá? Isso aí, no Instagram é bem facinho. Sim. Lá, tá? Aí tu conversa com a Tati no privado ali, e aí depois ela verifica contigo certinho. Isso, aí eu te explico como funciona, tá? E assim, só vou travar um pouquinho pra gente conversar. Não se estende muito. Oi, eu vou finalizar, pessoal. É que eu deixo a Tati falar, porque a Tati tá falando algo que é pertinente àquele tema. Então, assim, como é que eu vou progredir no meu ateliê e marca, né?
Então, é no 1 a 1, tá? É no primeiro passo. Se você escolher a fazer a primeira peça e focar nessa peça, eu falei até pra Tati uma vez, né? Uma vez não, eu sempre falei várias. Às vezes dias eu estava falando pra uma aluna dela. Eu falei assim: se você tivesse um Instagram só de blazer, você já estaria ganhando dinheiro. Porque eu não vejo um Instagram só de blazer, uma pessoa especializada só em blazer. Eu não vejo uma pessoa especializada só em shorts, em alfaiataria. E vocês entendam que não tem isso, tá? Ah, Cris, mas eu não quero produzir só uma coisa. Sim, mas você não é obrigado a produzir só uma coisa, mas no início você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque na realidade você vai ter um retorno maior, vai ter uma encomendação menor, porque você, depois de fazer um blazer, 2 blazers, 3 blazers, no quarto blazer você vai estar fazendo esse blazer de olho fechado quase. Você já sabe o processo, sabe como fazer a forração, como fazer a parte da pence. E aí é muito importante porque... E a outra questão, tá? Que é uma coisa que a gente tava conversando eu e a Tati, a gente tava debatendo um sistema aí. E eu perguntando pra ela, tá, mas aí como é que faz? É sob medida? A Tati falou, não faça roupa sob medida. Aprenda a fazer roupa sob medida. E aí um tema que eu tava conversando com a Tati, tava falando com as alunas, que eu acho que a roupa sob medida, ela vale muito a pena quando é vestido de festa, tá? E vestido de noiva. Por quê? Porque eles têm um valor mais agregado. Agora, se você for ficar fazendo blazer sob medida, eu acho que você vai se ferrar, tá? Porque financeiramente ele vai ser inviável. E às vezes a pessoa engorda, às vezes a pessoa emagrece, e aí isso acaba alterando o corpo da pessoa. O ideal que eu sugiro, assim, quando tu vai trabalhar com alfaiataria, fazer, por exemplo, assim, que nem eu dei a sugestão para uma aluna ali, né? Ela falou que não tem muito dinheiro, ela quer trabalhar com a parte infantil, né? Tipo, alfaiataria infantil. Eu falei para ela, faz um modelo só, aí começa a divulgar aquele modelo, né? Faz as modelagens dos tamanhos, do 1 até o 10, e aí tu vai vendendo aquele modelo. Mas ele não vai ser sob medida, ele vai ser no formato industrial, ela vai ter só uma tabelinha ali para a mãe se orientar se a filha veste o 4, 6, o 8, o 10, e aí ela encomenda e ela só costura, corta e costura, entendeu? Eu dei a sugestão para ela. Porque se a gente for fazer sob medida todas as peças, teria que cobrar muito mais. E às vezes a pessoa desiste, ou engorda, ou emagrece, ou ela é muito exigente, que nem esses dias eu vi o ateliê do Carlos Bach ali, ele falou que teve prejuízo com uma cliente porque ele teve que refazer o corpo do vestido 8 vezes. Então a gente tem que cuidar quando vai trabalhar com a alfaiataria, que não vai ser um valor tão agregado, né, de fazer o sob medida. Às vezes o ideal é você fazer, divulgar, né, como se fosse uma marca, e aí tu já tem os moldes e aí só vai produzindo conforme a pessoa vai comprar. Eu uso 40, então eu vou querer o 40. Aí tu pede 50% antes, e aí depois tu só corta e costura e entrega pra pessoa e recebe o restante, tá? Então, acho mais ideal isso quando trabalha com alfaiataria do que você fazer sob medida. Quando você vai trabalhar com moda festa, eu aconselho ser mais sob medida. Mas também depende, que nem as meninas ali da aluna ali, elas precisavam, não sei se era para um evento, o que que é, e elas precisavam um modelo específico sob medida. Aí você tem que ver o que melhor se adapta para você, tá? Não que não possa fazer, mas se eu for trabalhar com marca, né, que a gente vai trabalhar com modelos já com tamanho certo e não sob medida, tá? Mas no moda festa é mais o sob medida. Então aí você tem que ver o que se adequa melhor para você, tá? Sim. E assim, deixa eu abrir o áudio aqui para vocês escutarem melhor. E assim, não, tu não pode dizer que não, mas é que tem que ver o que é mais viável, né? É bem esse tema mesmo, né? A Tati falou e eu fiquei me lembrando aqui, né? Eu não tô falando pra vocês que não vão fazer, né? Que não façam. Mas se você analisar isso, depois com o tempo conversando com a Tati, é que nem a Tati falou, isso dá muita dor de cabeça. Porque as pessoas... a pessoa já é complexa, né? Então, tipo, se ela engorda ou emagrece, e a mulher ela tem facilidade de engordar, emagrecer e tudo mais, né? E aí o que acontece é o seguinte, ela vai reclamar falando que você não fez a peça conforme tirou as medidas, entendeu? Isso vai gerar, na realidade, sabe aquela questão do meu cliente ser o meu vendedor? Não vai existir, tá?
Porque na realidade o cliente ele vai te detonar aí, em tudo que é canto que ele for, ele vai te detonar porque vai existir um conflito aí, né? Ela vai sair insatisfeita. Então o que acontece é o seguinte, quando ela compra com uma medida X, ela entende que se ela quiser ajustar, ela vai ter que ajustar com outra pessoa, ponto, tá? Você não se envolve com essa situação de ajuste, tá? Então assim, ó, e aí por que no vestido de festa e no vestido de noiva dá pra fazer? É sob medida. Porque na realidade não tem muito o que fazer, né? Porque o vestido de festa é uma questão bem pontual, mas sempre assim também você cria um formulário, cria um controle, cria um controle para manter a pessoa até mesmo orientada. Faz um contrato. Faz um contrato certinho, porque colocando essas cláusulas ali específica. Sempre quando trabalhar sob medida, o ideal é fazer um contrato. Por quê? Tá, vamos lá. Por que isso daí acontece? Por que precisa disso? Porque a pessoa, que nem agora no final do ano, né? Que nem a Tati tava falando esses dias. A gente tava caminhando, a Tati tava falando. Tá, aí no final do ano agora a pessoa vai fazer um vestido agora pra janeiro. Às vezes janeiro ela vai ter uma festa. Agora no final do ano ela vai e derrete. Come, né? Não, é que eu tava falando pro Cris, Não, eu tô falando que se tivesse um ateliê de um ateliê de festa, eu não faria tão antecipada a roupa das clientes, entendeu? Por quê? Porque eu vi uma menina mostrando ali que ela faz 5, 6 provas, mas cada vez a prova é o teu tempo que tu dedicou ao cliente que tem que ser cobrado, entendeu? O ideal é tu fazer 2, 3 provas e deu. Então, se tu deixar muito antecipado fazer as provas, acaba que você vai perder dinheiro, porque aí, às vezes, vai que o evento dela é em fevereiro ou março, um exemplo, março, né? E aí tu já quer começar em dezembro, mas aí ela chega às festas, ela come um monte, ela engorda, aí tu tem que estar ajustando não sei quantas vezes no ano que vem. Então, às vezes, o ideal é tu começar em janeiro para entregar em março, entendeu? Para uma coisa mais sob medida, né? Dependendo da situação. Porque a pessoa vai ter que experimentar uma ou 2 vezes, né? Mas é cuidar com essa questão de não atender muito tempo antecipado para não ter essa variação de tamanho, né? Essa questão ali. Porque tudo a gente tem que colocar como custo, né? Todo atendimento é um custo, é o nosso tempo dedicado que tem que ser inserido no valor do produto, né? E assim, ó, essa situação que a Tati tá explicando, às vezes muda totalmente o jogo. Muda totalmente o jogo, porque na realidade, se tu não fizer esse controle, e as pessoas se incomodam muito, e aqui em Jaraguá do Sul a gente vê isso, tá? As pessoas se incomodam muito, porque a pessoa fala mal da outra profissional porque a profissional não sabe trabalhar. Mas na realidade, às vezes, foi a pessoa que comeu, ou é aquela pessoa que faz um regime forçado, sabe? Eu quero ir bonito na festa, então para de comer, fica só na dieta líquida por 15 dias, emagrece um monte do nada. E aí chega na hora do vestido lá, a pessoa tem que ajustar o vestido todo, tá? Da pessoa, porque a pessoa alterou o corpo dela uma pressão muito rápida. Isso já aconteceu na formatura das minhas colegas. Tem uma colega minha que emagreceu, acho que eu tô uns 10 quilos, tá? Imagina. A pessoa emagreceu em poucos dias, em pouco tempo, tá? Com aquela questão de se apresentar bem na formatura dela. Então, aí você tem que pensar o seguinte, pô, esses são problemas que vão gerar mais problemas para mim. Então, o que você tem que criar? Você tem que criar uma cartinha de orientação já para a pessoa, criar também um formulário de controle, né? O que é um formulário? Um formuláriozinho, tipo assim, qual a alimentação da pessoa, se ela se cuida, não cuida, se ela malha, não malha, quais vão ser os projetos dela naquele período intercalado ali do evento, né? Você vai treinar, você vai malhar, você vai fazer algum tipo de regime. É preciso entender isso, por quê? Tá? E olha o que eu tô passando aqui, tá? Isso aqui são questões de perguntas. Isso aqui é muito profissional, tá? Por mais que a gente tá falando aqui, batendo um papo, mas é muito profissional. Se você conseguir capturar essas informações da pessoa, você vai malhar, vai fazer algum tipo de regime, vai querer perder algum peso, vai cuidar da alimentação. Ou às vezes simplesmente a pessoa fala assim, eu não vou cuidar da alimentação porra nenhuma. Eu vou sentar o sarrafo na comida e vou comer pra caramba, entendeu? E aí tu fala, aí tu já pensa assim, então já vai ter alteração no corpo da pessoa. Então, vai deixar mais costuras, né, na peça para poder ajustar nas laterais, né? Tanto se tu for fazer vestido de festa ou alfaiataria, né? Então a gente tem que pensar nesses quando
quando a gente vai fazer roupa sob medida, tanto alfaiataria como moda festa, né? Tá. Não. Eu troquei aqui de microfone, mas aquele microfone da Tati tá melhor. Na realidade é o meu microfone. Mas tá melhor que esse aqui, né? Tá, vamos lá, Gurias. Então, eu só pra concluir, tá? Deixa eu só tirar aqui o áudio do coisa. Só pra controlar, pra terminar, então, é o quê? São esses detalhes que vão mudar todo o jogo pra vocês progredirem no ateliê de vocês, tá? E vocês verem qual que é a melhor escolha, né? Por que tá fechado aqui? Pode falar. E vocês verem qual a melhor escolha, né? Se vocês querem ter uma marca e trabalhar de forma industrial, que você não trabalha com sob medida, aí você vai vendo, né? Como que você se adapta melhor, porque às vezes você tem uma ideia no início, mas você acha não tão bom e aí troca. Às vezes eu quero ter um ateliê, mas sob medida para mim demora muito, ou alguma coisa. Ou aí você vai ter que analisar, né, qual que é a melhor forma para você trabalhar, você que vai ter que ver assim no seu dia a dia, né? Qual que é a melhor forma, se você quer trabalhar com sob medida ou fazer peças de um tamanho numa tabela que a cliente vai lá e compra a peça e deu, entendeu? Tem essas duas opções. Então, aí você vai se adaptar a isso, né? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, podem perguntar aqui, a gente está à disposição, tá? Porque logo, logo a gente vai encerrar para não prolongar muito, né? É isso aí. Bom, obrigado, Gurias, por estarem junto com a gente aí. A gente falou, é a primeira, né? O primeiro podcast, tudo é novo, né? Vocês viram? Você viu tudo pode acontecer no primeiro podcast, mas então faz parte, tá? Vocês viram que teve bastante erro, assim, né? Tipo, nossa, assim, mas assim, viu como vocês percebem quando a gente começa algo novo, tá? A gente tem que ser resiliente, né? A gente às vezes tem que apertar o botão do foda-se, né? Praticamente isso, quase. E não ser tão perfeccionista naquele momento, se desesperar, né? E aí o que acontece é o seguinte, mas saber dar a volta por cima, até eu vi isso acho que foi o Cuenca que falou que a Anitta foi lançar uma música dela e vazou a música antes dela lançar. Aí ele mostrou como ela deu a volta por cima na situação. E isso a gente também tem que fazer em tudo, né? Como melhorar? Eu tive uma ideia de fazer assim, mas não deu certo. Então, vou mudar, vou melhorar. Então, o que eu tenho que melhorar? A gente tem que estar sempre vendo essas coisas pra gente estar sempre melhorando e melhorar pra nós, né? Sim. Bom, eu não vou me estender muito, então. tá? Eu vou só concluir, então, o que eu queria falar pra vocês é que esses detalhezinhos que a gente tá passando pra vocês, são detalhezinhos que vão fazer a diferença no ateliê de vocês, na marca que vocês vão ter futuramente, que é essa questão do controle, tá? Criar perguntas, questionar. Conhecer os clientes. Conhecer os clientes e outra coisa mais. Independente do negócio que você tenha, pequeno ou grande, que você está começando agora, você tem que perceber ele como algo grande, né? Que depois de um tempo ele vai ter um tamanho maior. Então, começar já a pensar nessas pequenas coisas de ter um formulário de pergunta, buscar... Isso que a Tati falou. Faz no Google Forms, né, que é gratuito. Aí você pode mandar o link pelo WhatsApp para a pessoa, ela responde, aí você vai vendo as respostas, Sim. né? É isso aí. Faz no Google Forms, tá? Nem vou ligar esse controle. Que é gratuito. Faz no Google Forms, que é gratuito. Vai desenvolvendo as perguntas necessárias que você precisa fazer, tá? Porque se você desenvolver as perguntas necessárias ali, e depois você vai sabendo quais perguntas você tem que perguntar, mas assim, presta bem atenção, né? Tenta aprender o máximo possível sobre os clientes, tá? Sim, que é isso que entender, a Tati falou. Porque aí vocês vão entender como como fazer o seu produto de forma mais eficiente. Porque cada região, né? Porque como o Brasil é muito grande, né? Cada região vai ter sua peculiaridade. Um exemplo, o Sul, né? As pessoas são mais conservadoras, tradicionais, não usam tantas cores, né? Não tantos detalhes.
Já, tipo, a região que eu vejo ali da sudeste do Rio de Janeiro, São Paulo, né, Rio, eles são mais abertos, o nordeste são roupas mais coloridas, ou a parte ali do centro-oeste, que pega Goiânia, Goiás, ali, aquela região ali, Distrito Federal, tudo mais. O pessoal gosta bastante de pedraria, bordados. Então, cada região vai ter seus detalhes que vocês podem aplicar também nas peças de vocês, né? Sim. Então é isso aí. Obrigado, tá, gurias? Obrigada por tudo. A gente vai fazer mais podcasts aí, então... a gente vai avisando, tá? Vai e aí avisando. vai ser variado, né? Os assuntos pra ser eclético. É isso aí, tá? Obrigadão, tá? E se falamos aí no próximo podcast. E vou deixar, então, uma boa noite pra vocês. Um beijo. E a gente seguimos... Obrigada por tudo e até o próximo, tá? Vai ficar salvo pra quem não assistiu. E se vocês quiserem compartilhar com alguém... Eu vou editar, tá, né? Porque tira o início. Vou tirar o início, mas vou deixar aí o nosso Se quiserem compartilhar com alguém, com aquela amiga que às vezes tem um ateliê e não pôde assistir, que ela pode assistir em outro momento, ou quer ter uma marca, ou quer trabalhar na área da moda, compartilha aí pra ajudar. Beleza? E vamos então. Tchau. Beijo. Are you ready to rock? Are you ready to rock?